Que país vai querer fazer negócio com o Brasil? Um Brasil que o presidente afaga o MST, que é um grupo criminoso, um presidente que é amigo de ditadura, e se é amigo de ditador, você vai emprestar dinheiro para as ditaduras, a ditadura não vai te pagar. Quem é que vai querer colocar dinheiro aqui? Defender a mulher que é bom, nada. Chamar a atenção do filho que é bom, nada. Agora, falar do Bolsonaro, ai, que saudade. Né? Final de semana, né, durante a agenda aqui em São Paulo, na mesma cidade, na cidade de São José dos Campos, Lula comparou Jair Bolsonaro a um ditador africano com quem evitou falar durante um almoço para não ser fotografado ao lado dele. O petista se referiu a Bolsonaro como o cidadão. Vamos ouvir o trecho desta porcaria. Nesse 1 ano e 6 meses, eu tinha algumas coisas importantes para fazer e uma delas era recuperar a imagem do Brasil no mundo. Vocês sabem que nós passamos um período em que ninguém queria vir aqui e ninguém queria receber as pessoas lá. Ou seja, o Brasil ficou uma espécie de paira, sabe, em que não era bem-vindo. O cidadão, quando chegava numa reunião, todos os presidentes iam se afastando para não cumprimentar. Isso acontece, uma vez eu fui na África almoçar e tinha um presidente de um país que era chamado de ditador. E não sei quem da minha assessoria colocou a minha cadeira para sentar do lado do ditador e o jornal O Globo o tempo inteiro com a máquina maior do que essa desse rapaz daqui, olhando para ver se eu ia sentar perto do ditador. Pois eu não almocei, fiquei em pé para não tirar a fotografia. Não tirei a fotografia, mas também não almocei. Bem, o cidadão que estava aqui era assim, ninguém queria recebê-lo. Bom, na sequência, a Lula Lelé defendeu a relação do seu governo com as ditaduras da Venezuela e da Nicarágua, comandadas respectivamente por Nicolás Maduro e Daniel Ortega. Vamos ouvir esta maravilha. Todo mundo gosta do Brasil e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elegem os presidentes que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. O que o Brasil ganha e o que o Brasil perde nessa relação. Ô, Geisiane, é engraçado, né? Ele ficou, aí ele sentou, não almoçou agora. Com Maduro ele senta no colo até. Ele senta no colinho, né? Exatamente. Aí você não entende. Ele foi para a África para almoçar. Acho engraçado que o Brasil virou um paira, né? Aí na época da Covid, ninguém queria vir para o Brasil, né? Óbvio, ninguém estava viajando, o aeroporto estava fechado. Como é que ia fazer isso aí? Mas como é que se explica? Não, tudo isso é uma pergunta retórica, tá? Como é que se explica? Não se explica essa montanha de merda. Você pegou o ponto que eu ia começar a fazer aqui o meu comentário, né? É importante a gente lembrar que o Lula sempre foi ali do Foro de São Paulo, que é aquela organização que a esquerda falava que era uma fake news do Olavo de Carvalho, que não existia, que era uma teoria da conspiração e que reunia ditadores da esquerda, né? Porque a gente sabe, aliás, é importante a gente dizer isso, né? Ditador e esquerda é um pleonasmo. A gente sabe que todas as ideias à esquerda sempre vão levar para o totalitarismo. Isso desde Karl Marx, quando lá atrás ele fala a respeito de ditadura do proletariado, que a gente sabe que não é do proletariado, né? São dessas pessoas que têm o poder e o dinheiro nas mãos. Então, assim, ele sempre teve proximidade com os ditadores. É importante a gente lembrar de novo a nossa audiência que ano passado o Nicolás Maduro, que era proibido de entrar no nosso país durante a gestão do Bolsonaro, por motivos óbvios. Nicolás Maduro, ele é um ditador, inclusive tem escândalos de tráfico de droga, tem escândalos de abusos sexuais, de estupros de mulheres, tem escândalos de opositores ao regime venezuelano que simplesmente desapareceram, sumiram, e essa pessoa foi recebida com honras de chefe de Estado aqui no nosso país assim que o Lula assumiu o mandato dele. Então ele sempre teve muita proximidade com os ditadores, afinal de contas, ele é um também. Ele não é mais porque ele ainda está tentando ali colocar o poder, né, na mão dele. Mas
ele sempre teve esse projeto a longo prazo de ditadura dentro do nosso país, dentro do Brasil. Então, é um discurso completamente incoerente. Aí, na sequência, de novo, isso me incomoda bastante nessa gestão lulista. Ele não consegue governar fora desse fantasma do Bolsonaro. Notem isso. A economia vai mal, Rio Grande do Sul segue devastado e não é feito nada por lá. E aí ele se alia com MST, que é movimento terrorista, é um movimento violento, é um movimento armado, típico de ditador que se alia com esse tipo de movimento. E, ao mesmo tempo, ele fica governando em cima desse fantasma de que aqui era um fascismo, de que aqui era uma ditadura, quando não era. Quando o Bolsonaro tinha, sim, boas relações, o Brasil tinha, sim, boas relações. E isso não é taxado por nenhum jornal da velha imprensa como fake news. Vejam só vocês, porque não é um dado da realidade dizer que o Brasil não tinha boas relações internacionais. Inclusive, quando estourou a guerra da Ucrânia e da Rússia, o Bolsonaro teve bastante jogo de cintura, porque dependia da Rússia, a agricultura brasileira depende dos insumos que vêm de lá. Então ele tinha bastante jogo de cintura para lidar com essa situação, ao passo que o Lula disse que sentaria todo mundo numa mesa de bar e tomaria cerveja e um gradado de cerveja resolveria o problema da guerra. Então a gente sabe que é um discurso incoerente. Quem sempre teve proximidade com regimes ditatoriais, lembra daquela entrevista da Playboy há muitos anos atrás, Sim, em que ele elogia. Ele fala assim, o Adolf Hitler tem aquela coisa que eu admiro no homem. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Ele tem aquela coisa de que ele vai lá e faz. Isso foi a fala dele na revista Exatamente, Playboy. sempre teve essa proximidade. E aí, só para mais uma vez refrescar a memória da nossa audiência, que com certeza está atenta, o TSE proibiu a gente de falar no período eleitoral de que o Lula tinha proximidade com o Daniel Ortega, de que o Lula tinha proximidade com o Maduro e com essas ditaduras todas ao redor do mundo. E a gente sabe que os escândalos de corrupção que aconteceram aqui, que com certeza foram os maiores escândalos de corrupção do Ocidente, pelo menos nessa nova história da ciência política, muito dinheiro desse, ou seja, dinheiro do bolso do trabalhador brasileiro, ia para financiar essas ditaduras aí ao redor aqui da América Latina, ao redor do mundo. Então, quem é ditador é o Lula, né? Aí se você vê, né? No Brasil vivia uma... É interessante que, sob um ditador, o ditador não pôde ser reeleito e tiveram que fraudar as eleições para o Lula ganhar. Porque eu vou repetir aqui o que eu digo sempre, repetirei sempre que puder fazê-lo, para que ninguém esqueça. As eleições de 2022 foram. E não estou falando de urna. Não quero nem chegar perto da urna. Por que a eleição de 2022 foi? Porque a lei eleitoral ela é muito clara ao estabelecer que resoluções do TSE só podem ser feitas até o dia 7/3 do ano da eleição. Se a eleição de 2022 foi regida através de despachos, então sigilosos, do ministro Alexandre de Moraes, foram regidas por uma resolução de 20 de outubro de 2022, portanto, uma resolução 7 meses mais tarde que o final do prazo legal para resoluções do TSE, foi uma eleição fraudada. A lei diz, a lei estipula, a lei põe a data, a lei coloca 7 de março. Mas aqui no Brasil valeu uma resolução de outubro. Tá claro, é só pegar, basta saber ler. Se você não é analfabeto, você vai ver, realmente, a resolução só pode ser feita até dia 7/3. E se a eleição foi regida por uma resolução de outubro, é que ela foi fraudada. Ela valeu através de uma resolução ilegal. E mais ilegal ainda, porque mesmo que ela seja feita dentro do prazo, ela não pode extirpar direitos e nem criar condenações que não estejam já previstas em lei anterior, aprovada até o ano anterior ao do pleito eleitoral. E tudo isso foi tratorado. Então precisou-se dar um golpe, precisou-se fraudar para a democracia vencer, ou seja, tudo estava dentro da Constituição até então, Luiz Arthur Nogueira. Então precisou-se dar
precisou se fraudar. Lembra aqui, vou deixar claro, não estou falando de urna, eu não quero nem saber de urna. Só estou falando de calendário. A lei fala, 7 de março, veio uma resolução em outubro, 7 meses depois. Não pode valer, mas valeu. E aí? Que país vai querer fazer negócio com o Brasil? Um Brasil que o presidente afaga o MST, que é um grupo criminoso, um presidente que é amigo de ditadura, e se é amigo de ditador, você vai emprestar dinheiro para as ditaduras, a ditadura não vai te pagar. Quem é que vai querer colocar dinheiro aqui? Pavinato, quem deveria zelar por uma eleição justa e honesta? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Quais são os principais ministros que integram o TSE? Entregam mesmo, bem entregue ainda. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se o Supremo não está zelando, trazendo para a economia, é o que eu já disse aqui 1 milhão de vezes, o Supremo hoje é a maior fonte de insegurança jurídica para os negócios aqui no Brasil. Os estrangeiros têm medo de investir no país, principalmente a longo prazo, porque eles sabem que a regra do jogo pode ser mudada a qualquer momento e que o Supremo Tribunal Federal não vai honrar a Constituição. Esse é o grande problema. Isso gera insegurança jurídica, gera perda de negócios, consequentemente, menos crescimento econômico. E eu queria lembrar também, Pavinato, que domingo agora, dia 28, teremos eleições aonde? Na Venezuela. Ah, sabe o que a democracia falou? Que domingo ela não vai. Um padre Washington. Bonito, hein? E aí, alguém quer falar sobre a chamada do Lula chamando o Bolsonaro de ditador? Eu acho que uma frase que a gente pode dizer, acuse do que você faz e chame-os do que você é. É o Lula que anda com os ditadores, é o Lula que abraça Maduro, é o Lula que recebe Daniel Ortega no Brasil e faz jantares, e faz festa, e faz banquetes para os ditadores. E ele, como o Geisiano disse, não esquece Bolsonaro. Pauta o governo dele inteiro falando em cima de Bolsonaro. Deve sonhar com Bolsonaro, deve ter um amor platônico. Eu achava que era pelo Tarcísio, porque ele reclama que o Tarcísio não vai nos encontros dele, mas eu estou achando que é pelo Bolsonaro. E há pouco tempo, Maduro disse que, se não eleito, vai ter guerra civil e banho de sangue no país da Venezuela. É com essas pessoas que o Lula faz relacionamento. São com essas pessoas que o Lula conversa, que o Lula faz negócio, que o Lula empresta dinheiro, que o Lula faz aliança política. É ao lado de ditadores que ele anda. E aquela frase também, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se é ao lado deles que ele quer caminhar, se é com eles que ele quer fazer negócios, se é com eles que ele quer ter relações políticas e entre países, então ele também é um ditador. Qual é a frase? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu vou dobrar a aposta. Diga com quem tu dormes, que eu te direi quem é. E não sou eu que estou falando nada, é o próprio filho dele, ele que vem e desminta o rapagão. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.